Aí pessoal, tudo bem? No vídeo passado a gente viu como colocar o Tasmota em um dispositivo como esse aqui, o D01 Mini, que já tem porta USB disponível e o que facilitou bastante o nosso trabalho. A gente conseguiu usar um instalador automatizado e foi muito rápido e muito prático para colocar. Só que como é que eu faço para colocar o Tasmota em algum microcontrolador que não tem porta USB disponível? Vamos ver na bancada? Bora lá! Eu estou aqui, pessoal, para fazer então o upload do firmware Tasmota em um dispositivo chamado Sonoff RF, que é o mesmo que a gente viu também no vídeo passado, certo? Eu vou desmontar ele aqui para vocês verem. Vou abrir aqui a tampinha dele. Deixa eu botar aqui para o lado. Vou tirar a placa e aqui está ele, certo? Ele não tem nenhuma porta USB. Portanto, eu não vou conseguir fazer o procedimento como eu fiz na aula passada com o D01 Mini, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro passo. Eu vou olhar se já não tem alguns headers disponíveis para eu colocar os cabos de entrada e saída de comunicação serial. Como a gente viu no vídeo passado, esse aqui já tinha alguns headers, certo? Então, eu só soldei aqui os pininhos para eu poder acessar com um pouquinho mais de facilidade os terminais que tinham aqui disponíveis. Como eu já estudei esse equipamento anteriormente, eu sei que alguns desses pinos já são os pinos de TX e RX necessários para uma comunicação serial, certo? Mas caso eu não tivesse essa certeza, eu teria que estudar os pinos do meu microcontrolador e ver quais pinos que eu tenho que utilizar para chegar na comunicação serial. Vamos dar uma olhadinha no pinout do ESP8266 de novo? Eu coloquei na tela aqui para a gente ver melhor a pinagem, né, o pinout do ESP8266. E a gente pode ver que aqui nos pinos 25 e 26 é que eu vou encontrar o nosso TXD e o nosso RXD. Esses dois pinos são os que eu vou usar para fazer a minha comunicação serial quando eu não tenho uma porta USB disponível, tá? Além, claro, de eu ter que alimentar o meu microcontrolador com o mais VCC e com o Terra, certo? Então, o primeiro passo, quando eu tenho um dispositivo que eu não sei se ele tem os pinos disponíveis para eu já colocar o cabo e fazer a comunicação serial, se eu não tenho os headers, se eu não tenho certeza, a saída vai ser olhar pelo microcontrolador, localizar os pinos 25 e 26 e seguir as trilhas deles para ver se eles vão até algum local em que eu possa soldar dois fiozinhos, né, para poder facilitar o meu trabalho, porque realmente os pinos desse microcontrolador são muito pequenos, né? Não tenho como soldar um fio direto ali, a menos que eu tenha uma estação de microsolda ou algum recurso aí que me facilite isso. Então vamos voltar para a bancada e vamos dar uma olhadinha se eu consigo mapear esses dois pinos 25 e 26 para ver até onde que eles vão. Olhem só então, pessoal. Estamos aqui com uma imagem bem ampliada do microcontrolador, né? E aqui eu consigo ver o sinal do pino 1, certo? Então, como a contagem dos pinos é feita nesse sentido aqui, eu vou ter aqui o último pino desse lado, pino 8, 16, 24, e aqui em cima eu vou ter o 25 e o 26, certo? Ali onde é que tem esse X2 ali. Vou tentar aproximar um pouquinho mais. Então, TX e RX aqui, ó, eles têm já trilhas colocadas que vão exatamente até esses dois pinos aqui, ó. Estão vendo ali, ó? Esse aqui vem por aqui e vai ali. E esse aqui vem por aqui até chegar aqui. Ou seja, esses dois pinos são os que fazem o TX e o RX, tá? Qual que é qual, eu posso até mapear e escrever, mas não tem problema se eu inverter eles na hora. O máximo que vai acontecer é não funcionar o meu upload, basta eu inverter eles dois ali e tentar de novo, certo? Então já tenho mapeados o TX e o RX. Agora só falta mapear o mais, né? O mais VCC e o 0 volts, o GND. Como é que eu posso fazer isso? Localizando um ponto no meu circuito em que eu tenho certeza que tem os 3.3 volts, né? Lembrando que esse microcontrolador é alimentado com 3,3 volts e um Terra.
Se eu olhar bem aqui, eu vou encontrar um CI 1117.3,3. Esse 1117 é um regulador de tensão já bastante conhecido, certo? Vamos ver se dá para mostrar aqui a numeração dele. Se a câmera vai dar foco aqui. Ali, ó, 1117.3,3. O que significa isso? Que ele é um regulador de tensão que na sua saída vai ter 3,3 volts, ou seja, a saída dele é aqui em cima, tá? É aqui em cima, ó, nesse pino. Nesse pino já tem ligado aqui um capacitor, ó. Então eu já posso saber que nesse pino aqui eu tenho, nesse terminal aqui do capacitor eu tenho o 3,3 volts, porque ele está conectado aqui no regulador. E no outro lado do capacitor eu vou ter o GND, porque esse capacitor é um capacitor de filtro, né? Utilizado sempre que eu tenho um regulador de tensão desse tipo aqui no circuito. Muito bem, então eu já consegui localizar o 3,3, que é este pino aqui, vocês podem ver por aqui, pela trilha, né? 3,3. Utilizando então um multímetro aqui, pessoal, eu vou conseguir mapear aqui aonde que está chegando esse 3,3 volts aqui, certo? Então eu vou colocar aqui uma ponta do meu multímetro aqui e vou tentar localizar em qual dos pinos aqui ele aparece. Opa, já apareceu. Agora eu vou fazer o mesmo com o GND. O GND eu já tinha visto que era esse pino aqui, do outro lado do capacitor, certo? Então eu vou pegar aqui e vou procurar. Aqui eu já sei que é o GND. Aqui é o TX, o RX. Aqui já apareceu o GND, certo? Para eu ter certeza que é o GND, eu vou verificar na placa se tem algum ponto identificado já com o GND. E eu verifiquei que aqui, ó, existem outros 4 pinos, que não são os que a gente vai usar agora, que já tem uma legenda aqui embaixo. E uma das legendas é exatamente GND, ou seja, o quarto pino aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é o GND, porque o primeiro é o VCC, o RST, o C2D e o GND. Então eu já tenho a legenda do VCC e do GND nesses outros pinos aqui. Posso fazer o teste utilizando eles também. Vamos lá? Vou pegar então aqui e colocar aqui no GND. E vou verificar se aquele pino que eu tinha achado como GND é o GND mesmo. É o mesmo. Posso fazer a mesma coisa com o mais VCC. Aqui era para ser esse aqui, né? É esse aí. Que é o mesmo do nosso controlador de tensão, nosso regulador de tensão. Então, quer dizer, já localizei os 4 pinos, posso começar a fazer as ligações. Agora uma informação importante. Eu vou ter que continuar utilizando no meu computador uma porta USB para conversar com a porta serial, com as portas seriais do meu microcontrolador. Já vou adiantando que o protocolo não é o mesmo, então eu não posso simplesmente pegar um cabo USB, abrir ele e colocar os pinos direto lá no nosso microcontrolador, nos nossos pinos. Eu vou ter que usar um dispositivo que faça a conversão de USB para serial. Ah, mas é muito difícil, eu não tenho esse conversor e tal. Já tem uns truquezinhos aí que a gente vai ver. Outra ideia seria utilizar um computador que tenha uma porta serial, aquela porta com o conector DB9 disponível. Então eu poderia sim fazer, nesse caso, a conexão direta. Como eu posso não ter, hoje em dia não é mais comum os computadores terem essa porta serial, então o mais indicado é realmente a gente utilizar um conversor de USB para serial, os conhecidos UARTs, né? Ou então uma placa, um Arduino. Também é possível utilizar o Arduino para fazer esse papel. Vamos para a bancada que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu tenho aqui na bancada então um conversor de USB para serial, aquele que eu falei que tem um chipzinho do tipo UART, né? De um lado aqui eu conecto no computador, né? E desse lado eu utilizo para fazer as conexões. Vejam que eu tenho aqui os pinos RX, vou colocar mais perto aqui, ó, pinos RX, TX, uma alimentação de 5 volts e um GND, ou então uma alimentação de 3 volts. Essa alimentação aqui não é pro conversor, o conversor vai ser alimentado pela porta USB. Ele vai gerar aqui, no caso, 5 volts e 3 volts para eu alimentar o meu microcontrolador, ou seja, quando eu estiver usando esse conversor, o meu microcontrolador não precisa ser alimentado, ele vai ser alimentado por esse dispositivo aqui mesmo, tá? Então vamos lá, como é que eu faria a conexão?
eu vou pegar os 4 pininhos que eu tenho aqui, que eu descobri quais são já, e vou com uns fiozinhos mesmo fazer as conexões aqui. Eu vou conectar o GND do meu microcontrolador no GND do meu conversor. E eu vou conectar o 3,3 volts aqui do nosso conversor aqui no microcontrolador. Cuidado para não utilizarem os 5 volts, que os 5 volts vai queimar o microcontrolador, certo? O microcontrolador é de 3,3 volts, cuidado com isso. E depois eu vou pegar o pino RX aqui do meu conversor e vou ligar na TX aqui do microcontrolador. Ou seja, é invertido, né? Aqui o que está recebendo é para ligar no que está enviando e vice-versa. Então o TX aqui do conversor no RX aqui do meu microcontrolador. Caso eu não tenha então esse dispositivo, eu vou poder usar um Arduino qualquer, tá? Eu tenho aqui um Arduino Uno, da Arduino mesmo, mas eu posso usar qualquer similar ao Arduino. Inclusive eu posso usar o Arduino Nano ou outras variações, para que eu consiga utilizar a comunicação aqui com o computador via USB e a comunicação aqui com o microcontrolador através das portas seriais aqui do meu Arduino. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente ligo o TX e o RX do Arduino no TX e no RX aqui do meu microcontrolador, também invertidos, né? TX de um com o RX do outro. Faço a conexão dos 3,3 volts aqui disponíveis no Arduino na entrada 3,3 volts aqui do microcontrolador. Faço a conexão do GND e ligo o meu Arduino na porta USB. Só que antes de ligar, eu preciso fazer uma pequena conexão aqui entre a porta reset e algum GND do meu Arduino, certo? Eu tenho que botar o meu reset em nível baixo, em GND, e daí sim essa placa Arduino ela vai funcionar como se fosse esse conversor UART aqui, certo? Então é um pequeno truque, caso vocês não tenham um destes aqui à mão, vocês podem usar um Arduino qualquer, não precisa ter nada programado nele, absolutamente nada. Você pode ter inclusive um programa aqui nele já memorizado, não tem problema nenhum. No momento que você ligar o Arduino com o pino de reset no GND, ele não vai executar o código dele, ele simplesmente vai fazer com que este Arduino seja um controlador, seja um conversor de USB para serial. Muito bem, pessoal, então eu coloquei aqui os 4 fiozinhos, né? Direto aqui no nosso conversor, TX, RX, GND e 3,3 volts. E agora eu estou pronto, ou quase pronto, para iniciar a transferência do firmware, então. Quando eu for conectar esse dispositivo aqui na USB do computador, eu vou estar alimentando, então, o nosso ESP8266. Só que, para que ele entre no modo de upload de firmware, ou seja, para que ele entre no modo flash, eu preciso que quando a gente alimenta ele, quando a gente liga ele, o pino GPIO0 esteja aterrado. Então tem mais um detalhezinho que a gente precisa cuidar ali. Eu não vou conseguir entrar no modo flash se eu não fizer isso. Então, olha só, o que eu tive que fazer aqui. Eu tive que localizar um ponto em que eu tenho o GPIO0. Esse ponto, para mim, ficou aqui nesse pequeno resistor aqui, certo? E como é que eu localizei o GPIO0? Pela pinagem também. Aqui, começando a contagem dos pinos, né? Ele é o pino 15. Então, aqui eu tenho o 8. Aí, então, a partir daqui, então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O meu pino 15... ele tem uma trilha já feita que vai justamente para esse resistorzinho aqui. Então, para mim ficou mais fácil eu colocar, olha só, não sei se vai dar para ver direito. Ó, o pino 15, então, é este aqui, ó. É o 7º pino aqui. E ele já tem, então, uma trilha que vem para cá. Eu botei um fiozinho, tá? Porque quando eu for ligar a alimentação, eu vou ter que ter esse pino aterrado. Então eu já puxei também aqui através desse fiozinho aqui
um terra vindo daquele pino que a gente já tinha mapeado antes. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que juntar esses dois aqui, aterrando o meu pino 15, que é o GPIO0, no mesmo momento em que eu plugar a USB no computador. Logo que eu plugar, vai dar provavelmente o barulhinho lá no computador dizendo que ele detectou um dispositivo. E aí eu já posso soltar essa conexão. Ele já está no modo flash, certo? Ela é importante só para quando eu alimentar ele a primeira vez, certo? Se isso não der certo, então eu vou ter que tirar o USB, fazer de novo aqui a conexão e conectar de novo. Conectei de novo, posso soltar então, e aí está pronto pro upload do firmware. Detalhe, quando eu fizer isso, nenhum LED vai piscar, nada vai acontecer aqui, certo? Ele vai ficar completamente paradinho lá, porque ele está no modo flash. Agora, para eu poder fazer o upload do firmware, claro que eu vou ter que fazer o download dele primeiro, né, do site do Tasmota. Então, vamos baixar o firmware diretamente do site. Vou vir aqui no Google, coloco Tasmota e vou no item de download, que já me leva direto para a página de download do Tasmota, ok? Vou clicar aqui em Current Release, que é a versão corrente, né, para baixar a versão mais atualizada. Ele vai abrir uma tela com várias opções aqui, várias opções de download, né? Eu vou inicialmente pegar essa opção aqui, tasmota.bin.gz, ou melhor, eu vou pegar primeiro essa opção aqui, tasmota.bin, e essas outras versões, com o decorrer dos vídeos, aí a gente vai vendo o que elas têm de diferente, tá? Mas eu vou pegar a versão padrão aqui, que é essa aqui, tasmota.bin. Prontinho. Bom, pessoal, já estou com o Easy Flasher aberto aqui, pronto para ser iniciada a transferência, né? Já escolhi a porta serial e já escolhi também a versão do firmware que eu quero fazer o upload. E aqui já tenho conectado também, então, o nosso Tasmota, o nosso Sonoff, aliás, na USB, certo? Já está pronto para receber o firmware, então. Eu vou dar o iniciar aqui, o flash, né? E vamos ver como é que vai acontecer a transferência. Abriu a janelinha, está fazendo as primeiras sincronizações e começou a transferência. Certo? Ele vai demorar um pouquinho, está em 12%, cada linha 12%. Aqui ele vai indicar através dos LEDs aí a transferência, né? E aqui então o Sonoff recebendo a atualização. Vamos aguardar a transferência terminar. Pronto, terminou. Podem ver que ele já deu sinal lá, ó. Já está piscando, já está com o firmware Tasmota rodando no dispositivo. Bom, pessoal, agora que eu já fiz o upload do firmware aqui no meu microcontrolador, é hora de eu ligar e fazer a primeira configuração dele, que é colocar os dados da minha Wi-Fi nele para que eu consiga acessar ele depois e fazer todas as configurações dos pinos e das suas funções. Então vamos ligar ele aqui agora. Vou deixar ele aqui de ladinho. Tá ligadinho ali já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escanear as Wi-Fis disponíveis, certo? Então olha só, apareceu aqui uma Wi-Fi disponível chamada Tasmota com um número ao lado, um número hexadecimal, né? Que é justamente essa rede Wi-Fi que o Tasmota está criando para a gente poder entrar e fazer a primeira configuração. Então eu vou clicar aqui para me conectar nela, certo? Quando eu fizer isso, eu vou estar me desconectando da internet aqui para estar conectando direto no microcontrolador, para eu poder colocar ele também na minha rede interna, certo? Para eu colocar ele na mesma Wi-Fi que o meu celular está agora, nessa aqui. Para que depois eu consiga, através do celular ou de qualquer outro aparelho da minha rede interna, conseguir acessar a configuração dele, porque ele vai estar conectado, enfim, né, na minha rede. Vamos lá então, vou clicar aqui, certo? Esse errinho que dá ali é normal, tá? Por que ele está dando esse errinho na rede aqui?
porque ele não está conseguindo acesso à internet através dessa Wi-Fi. Claro, eu estou acessando o Tasmota, né? O Tasmota não tem acesso nenhum agora, é só o celular conectado direto nele. Então o celular está dizendo assim, olha, eu estou conectado, mas eu não tenho internet. Mas tudo bem, é só para a gente fazer a primeira configuração. Agora que eu estou conectado aqui, eu vou abrir um navegador e vou acessar o endereço 192.168.4.1. A configuração inicial do Tasmota vai ter sempre esse IP, ok? Então sempre que eu colocar o Tasmota em algum dispositivo e ligar ele a primeira vez e me conectar na Wi-Fi que ele mesmo cria, eu vou conseguir acessar ele através deste endereço aqui, 192.168.4.1. E aí está a telinha inicial dele, que vai só servir, tá, para eu conectar ele à rede Wi-Fi da proximidade aqui, certo? A minha Wi-Fi aqui no caso é esta. Ele já escaneou, já identificou que tem essa Wi-Fi disponível. Eu vou clicar em cima para ele trazer o nome da rede para cá, certo? Agora ele está esperando que eu digite aqui a senha da minha Wi-Fi. Vou fazer isso agora. Ok, vou clicar em Save e vou aguardar ele tentar se conectar à rede. Logo depois que ele tenta, ele já vai me dar um status aqui, se ele conseguiu ou não. Bom, deu status sucesso e ele já me deu o IP que ele atribuiu agora no dispositivo. Guardem esse número que vai ser usado para a gente acessar a partir de agora este Tasmota, certo? 192.168.254.54 é esse meu aqui. O de você certamente vai ter um outro endereço, certo? Então automaticamente ele aguarda um tempinho para dar tempo do celular se reconectar ao Wi-Fi e para dar tempo do próprio Tasmota se conectar também na Wi-Fi. Dessa vez não estão se conectando direto um no outro, mas sim se conectando ao roteador Wi-Fi, né, que a gente acabou de colocar lá a senha da Wi-Fi e o nome da rede. Então nesse momento os dois estão conectados através do roteador Wi-Fi e esse meu aqui está com esse endereço IP aqui, ele já foi sozinho para ele, tá? Ele aguardou um tempo e já acessou esse endereço IP. Se eu fechar o navegador e quiser voltar depois para essa mesma página, basta eu lá em cima no endereço, na barra, colocar esse IP, certo? Com certeza o de vocês vai ter um outro endereço ali, por isso que quando aparece a primeira vez, é bom que vocês já anotem, né, para não esquecer. Muito bem, eu estou aqui então acessando agora o Tasmota, eu posso abrir essa mesma telinha aqui no navegador de internet do meu computador, desde que ele esteja conectado na mesma rede Wi-Fi, certo? Ele ainda não está acessível pela internet. Então, a partir dos próximos vídeos, a gente vai explorar bastante esses menus e essas configurações para, por fim, fazer o nosso microcontrolador fazer as funções que a gente deseja. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como a gente pode fazer para colocar um firmware em um microcontrolador da linha ESP quando eu não tenho uma porta USB disponível já prontinha para a gente fazer isso. A gente usa então um conversor USB para serial ou ainda um Arduino colocando o pino de reset no GND, que faz então o mesmo papel que esse conversor USB para serial. A partir do próximo vídeo, sim, a gente vai começar a botar a mão na massa, controlar os pinos do nosso microcontrolador através do firmware Tasmota. Muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e fiquem ligados nos próximos vídeos. Valeu? Grande abraço, até a próxima!